Queremos compartilhar uma palavra de Deus para as nossas vidas, né? Algo que Deus tem para falar conosco, né? Como igreja do Senhor Jesus, para abençoar o nosso coração. Obrigado. Tudo certo com vocês? Amém? Amém, glória a Deus. Bom poder estar aqui, né? Reunidos na casa de Deus. É bom poder fazer esse culto, né? Um culto juntamente com os nossos irmãos. Sabemos aí que tem inclusive uma possibilidade aí as autoridades estão achando que pode acontecer de eles trancarem tudo novamente, né? Por causa do avanço do vírus. Então hoje nós ainda temos essa oportunidade, né? De estar como igreja reunidos presencialmente. Espero que a gente consiga continuar assim, né? Mas faça desse um culto bem proveitoso, né, para a tua vida. E a gente, quando o pastor Alírio, ele costuma dizer, né, que quando a gente valoriza quando não tem, né? Normalmente a gente tem sempre uma coisa disponível, ela começa a ser meio banal, né? E uma vez que a gente de repente não tem ela, daí a gente vê, poxa, como fazia falta na minha vida. E eu sei que quando a gente estava nos cultos ali, né, não via internet, né? E a gente percebia, né, como faz falta encontrar os irmãos, inclusive o Mário aqui falou, né, na abertura, né, como a gente gosta de abraçar, os meninos fizeram ali a encenação, né, como a gente gosta de abraçar e infelizmente a gente não está podendo abraçar, né, e isso também é algo que faz falta, né, está fazendo falta. Olha como é importante receber um abraço, como é importante dar um abraço, como é importante, né, poder, né, dar um abraço gostoso ali nos nossos amigos, nos nossos familiares, nas pessoas que a gente encontra. E infelizmente a gente está, por um período de tempo aí, vetado de fazer isso. Mas que bom que você está essa noite aqui, ouvindo a palavra de Deus, se expondo à palavra de Deus. E nós vamos crer que a nossa fé é que esse vírus, né, ele cai por terra no nome de Jesus, que esse mal, ele não tenha mais poder, né, que ele a cada dia ele seja consumido e a gente possa em breve ter boas notícias, amém? Ter boas notícias, né, de que a nossa cidade, o nosso Brasil, que o mundo inteiro, ele está livre dessa praga, amém? Você concorda com isso? Amém, nós cremos assim. No final do culto a gente vamos fazer uma oração, né, como igreja, vamos fazer uma oração nesse sentido, amém? Queridos, a mensagem para os nossos corações essa noite, ela tem como tema, em todo tempo confiar. Amém? Em todo tempo confiar. E o texto base para essa ministração está no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos 42 e 44. E aí depois eu vou ler 2 versículos anteriores a esse, mas por hora eu vou ler esse versículo 42 e 44. Olha o que diz a palavra de Deus. Veio um homem de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo, sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou, como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu, sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Aleluia! Você pode dar um forte aplauso à palavra de Deus? Glória a Deus! Aleluia! Maravilhosa a palavra de Deus! Que coisa tremenda! Aí talvez você fica perguntando, né? Mas pastor, tu vais ministrar uma palavra que diz confiar em todo tempo, né? Em todo tempo confiar. E está lendo a ministração, está lendo uma passagem, parece usada para dízimos e ofertas, né? E inclusive eu, domingo passado, falei um pouquinho disso nos dízimos e ofertas. Mas queridos, em todo tempo confiar, agora eu vou ler um pouquinho, você viu aqui essa história, né? Eu vou ler um pouquinho antes disso, no mesmo capítulo 4, mas no versículo 38 e 39, que diz assim. Depois, lembra-se que isso é antes desse ocorrido que eu acabei de ler, né? Depois, Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região.
Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão, o ensopado, embora ninguém soubesse o que era. Eu vou me ater até aqui. Queridos, a história conta que eles estavam num período de fome. Ali o começo desse versículo diz isso, né? Eles estavam num período de fome, passando por uma época difícil, um período de dificuldade. Ao ponto desses homens ali, né? Quando fala que Eliseu voltou a Gilgal, ele estava em outra terra e ele veio para a terra dele, para a localidade dele. E ali em Gilgal existia uma escola de profetas, onde tinham muitos discípulos, né? Para aprender ali acerca da palavra de Deus e para serem formados profetas. Então é onde acontece esse ocorrido, que este homem lá de uma outra localidade, de Baal Salis, ele vem e traz ali então mantimento ali para abençoar a vida do profeta e a casa dos profetas. Queridos, um período de dificuldade, por isso o tema, né? Em todo tempo confiar, porque eles estavam passando por um momento difícil. Aquela região, aquela localidade estava passando por um momento de fome, de escassez de comida, escassez de alimento. E aqueles homens ali, eles iam para o campo e eles colhiam o que eles achassem, né? Eles colhiam ali legumes, verduras, para colocar num caldeirão e fazer um ensopado, e desse ensopado eles então se alimentarem. E pelo que a gente viu daí mais abaixo, era cerca de 100 homens que estavam naquele lugar, naquela casa de profetas. Então precisava de bastante comida, né? E a alimentação estava em escassez. Era um tempo de fome. Lembra que a gente leu, né? Que diz assim, depois Eliseu voltou a Gilgal, nesse tempo a fome assolava. Um período difícil, onde a fome assolava aquela região. Agora, queridos, para dar continuidade, então, à nossa ministração, para você entender um pouco melhor, primeiro ponto, o que nós aprendemos, né, com essa história? O que nós podemos tirar de proveito para aplicar nas nossas vidas quando nós lemos esse texto da Palavra de Deus? Como você viu, eu pintei aqui um quadro para você, um cenário onde naquela região estavam passando por necessidade, estavam passando por um período de fome, mas, no entanto, um homem, uma pessoa, ele estava sendo bem-sucedido naquele tempo. Ele tinha comida, ele tinha uma plantação e ele também abençoava outros com aquilo que ele tinha. Então, primeiro ponto, um homem prudente. Amém? Vemos que num período de fome, num período de escassez, existia um homem que tinha mantimento na sua casa. O que nós aprendemos com isso para os nossos dias, queridos? Aprendemos que a prudência, a boa administração, ela precisa fazer parte da nossa vida. Vocês lembram da história lá de José no Egito, quando o faraó teve lá um sonho, aliás, teve 2 sonhos, né, mas o sonho era o mesmo. E então a interpretação daquele sonho, né, veio 7 vacas gordas, bem bonitas, e aí depois veio mais 7 vacas, mas eram bem magras, bem feias, e engoliam aquelas vacas gordas. Depois ele sonhou de novo, que eram 7 espigas bem bonitas, mas depois vieram 7 espigas bem feias e engoliram aquelas espigas bonitas. E então eles tiveram, né, pela graça de Deus, José teve um entendimento de que eram 7 anos de vacas gordas, de bastante colheita, de bastante abundância, mas viriam depois 7 anos de fome na terra. E então eles puderam fazer as economias, construíram celeiros, fizeram uma programação para que eles pudessem enfrentar aquele tempo. Mas, queridos, isso é incomum, não é uma coisa tão comum de acontecer, certo? E às vezes no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, na nossa vida, nem sempre a gente faz esse planejamento, não é verdade? Quantas pessoas talvez seja até o teu caso, talvez você esteja passando por isso.
Muitas pessoas hoje, nesses dias de dificuldade que nós estamos vivendo, onde nem todos os serviços estão liberados, como eu disse, existe até uma possibilidade de repente voltar a trancar o comércio, enfim, novamente. Então pense que nesses dias, nesse tempo de dificuldade, quantas pessoas estão e não estão na situação deste homem ali, muito pelo contrário, estão numa condição de receber, de precisar de algo, porque não houve um planejamento, porque não é comum para nós, não é comum nas nossas vidas, infelizmente poucas são as pessoas que agem com prudência no tempo das vacas gordas, poucas pessoas agem com prudência em relação às suas finanças no tempo bom, no tempo favorável, no tempo da abundância, quando as coisas estão indo tudo bem. Muitas vezes, queridos, isso eu incorro nesse erro, eu acredito que muitas pessoas também, muitas vezes a gente adquire, né, num tempo de fartura, de abundância, às vezes a gente compra coisas que a gente não precisa, às vezes gastamos os nossos, né, as nossas finanças, investimos em coisas que não têm muito proveito. E de repente, quando vem o tempo da adversidade, vem o tempo ruim, o tempo difícil, a gente não tem, às vezes nem para nós mesmos e às vezes não tem para ajudar o próximo. Primeiro ponto, o homem prudente. Aquele homem, a Bíblia nem fala do nome dele, mas diz que existia um homem prudente. Nós conseguimos ver isso, um bom administrador, alguém que tinha alimento. A Bíblia diz o seguinte: veio um homem de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Queridos, eu não sei se você entende um pouquinho de agricultura, mas talvez um pouquinho você saiba, pelo menos para a gente fazer uma brincadeira aqui, né? Então pense, se esse homem, se ele trouxe pães ali para a casa do profeta, se ele trouxe 20 pães, e a Bíblia diz que era o resultado, né, dos primeiros frutos da sua colheita, é porque ele tinha uma colheita, certo? Daquele ano, ele acabou de fazer uma colheita, porque eram as primícias, eram os primeiros frutos, ele trouxe uma colheita. Significa que ele tinha uma plantação. E depois diz que ele trouxe também algumas espigas verdes, ou seja, ele tinha uma plantação que tinha acabado de amadurecer, da qual ele colheu, dos primeiros frutos ele colheu e fez aqueles pães, e ele tinha uma outra colheita que era um pouquinho mais verde, que ele tirou algumas espigas e levou também aquelas espigas verdes. Dá para entender assim? Então pense, né? Ele tinha, vamos imaginar que era milho, ele tinha lá uma roça de milho, e essa roça estava bonita, estava madurinha. Ele foi lá, tirou, descascou o milho, né? Fez lá, como é que diz, não é ralou o milho, moeu o milho, né? Moeu o milho, fez uma farinha, e da farinha ele fez os pães. Estou dando um exemplo, né? E aí, da outra roça que ele tinha, que era uma roça mais novinha, ele foi lá e tirou espigas verdes e fez um milho verde. Estou imaginando assim, certo? É o que aconteceu aqui. Então significa que ele tinha guardado semente, amém? Ele tinha no tempo da bonança, no tempo bom, no tempo favorável, ele tinha guardado semente. Ele não tinha comido tudo a sua semente. A Bíblia também nos alerta, ela diz que nós devemos administrar bem as nossas finanças ao ponto, imaginando que fosse, né, uma plantação, a Bíblia diz que que é correto que a gente faça assim, que você pegue parte da tua semente, você guarde para você poder plantar, e parte dela você pode então fazer negócios, se alimentar, fazer negócio, cuidar da sua casa, mas é preciso guardar semente para que você plante, para que você possa colher no outro ano. Olha só a prudência desse homem. Era comum, eu imagino que era comum para ele fazer isso, porque num tempo de dificuldade, onde a fome assolava, ele tinha colheita, ele tinha uma plantação. E dessa plantação, nós podemos ver também na vida dele, que ele era uma pessoa fiel, tinha princípios, porque ele podia fazer o que muitas pessoas fazem. O tempo está difícil, é um tempo de crise, não estou conseguindo, o cenário não é favorável, as notícias não são boas, né? Coisas semelhantes ao que nós escutamos no nosso dia a dia, as notícias não são boas,
Eu tenho aqui plantação, eu tenho a minha colheita, eu tenho os meus ganhos, sabe o que eu vou fazer? Eu vou guardar. Vou guardar para minha casa, para minha família, vou guardar para mim, para que eu não fique sem. Mas esse homem, ele tinha uma boa administração, e ele tinha princípios bíblicos, princípios da palavra de Deus, porque a Bíblia afirma aqui que ele levou dos primeiros frutos, ou seja, ele separou o primeiro para abençoar a casa de Deus. Daquilo que ele colheu, num tempo de adversidade, num tempo de dificuldade, a sua colheita, o resultado da sua colheita, os primeiros frutos da sua colheita, ele levou na casa dos profetas, para mantimento na casa do profeta. Amém? Você entende assim? Um homem prudente, um homem de princípios, um homem fiel, um homem generoso. É importante a generosidade, não é verdade? Esse homem, ele tinha esse coração, um coração generoso. Um coração generoso. Ele se preparou para passar, ele era uma pessoa preparada, um bom administrador. E quando veio o tempo de dificuldade, ele não pensou duas vezes. Ele não reteve para ele. Ele não teve um pensamento egoísta, né? Um pensamento de pensar somente em si, somente na sua casa, somente naqueles que estavam perto dele, mas ele foi para outra cidade. Ele foi lá e socorreu a casa dos profetas. Lembre-se, né, que nós lemos que eram 20 pães, e aí então, né, o auxiliar do profeta diz, mas o que é isso? 20 pães para 100 pessoas, para 100 homens? E eles estavam, né, acostumados ali a se alimentar daqueles legumes, daqueles legumes, daquelas coisas verdes lá dos arbustos, iam lá, colhiam para fazer uma sopa, porque o tempo era difícil. Mas mesmo num tempo difícil, mesmo num tempo de fome, existia um homem prudente. Amém? Em primeiro lugar, um homem prudente, um bom administrador. Nós tiramos esse ensinamento para as nossas vidas. Queridos, infelizmente, eu não quero desanimar você, mas infelizmente, muito pelo contrário, né? Hoje nós sempre procuramos trazer uma palavra de incentivo, uma palavra que nos anime, uma palavra que nos faça ver o futuro, ver um amanhã melhor. Mas você sabe o que é uma grande verdade? É que essa crise que nós estamos passando por causa desse vírus, ele não foi o primeiro. E infelizmente outras crises virão. O que é que nós temos que fazer? Não importa a situação que você esteja agora, nesse momento, né? Não importa que eu digo assim, ela não vai determinar o teu futuro, mas o que você fizer hoje, as mudanças nas nossas vidas, a mudança que a gente fizer hoje, isso sim vai refletir no nosso futuro. Talvez, né, você diga, tá, mas o meu passado assim, eu nunca economizei nada, no tempo das vacas gordas, eu fiz as minhas festas, né? Eu gastei o meu dinheiro, eu gastei o meu recurso, eu comprei coisas banais, e eu nunca me preparei para o tempo de crise. Mas, queridos, saiba que, infelizmente, outras crises virão. Outras crises virão. Então, vamos aproveitar o seguinte, vamos aprender com a palavra de Deus, aprender a ser prudente, a sermos bons administradores. E aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos, assim como este homem, aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos, nós aprendemos a administrar com sabedoria. Administrar com sabedoria, sabendo que para o homem prudente, para o homem generoso, ele tem condições, não somente de abastecer a sua casa, não somente de abastecer os seus, mas ele pode também abençoar o próximo. Quantas pessoas, de repente, você tem condições de abençoar? Talvez você esteja nessa condição, né, de estar sempre abençoando alguém, sendo generoso com alguém, levando solidariedade, levando mantimento, alimento, levando alguma coisa, dando alguma coisa, suprindo a necessidade de alguém. O Senhor nos chama para isso. Para um tempo, queridos, onde nós vamos socorrer outras pessoas. Que a gente tenha não somente para nós, mas que nós tenhamos também para socorrer o próximo. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Muitas vezes, queridos, a nossa mente ela fica presa numa coisa assim, alguém vai fazer algo por mim. Queridos, Deus te dá a capacidade, te capacita para que você seja bem-sucedido, abençoado e que você possa abençoar os que estão à sua volta.
melhor é dar. O que você pode fazer, de repente, lá na tua casa tem, de repente, se você vai lá no teu armário, você vai perceber que tem talvez 4, 5 calças lá que você nem usa. Boa essa, né? Às vezes tem calças lá que você não usa e de repente ela serve para alguém. Né? Só a gente brinca aqui na igreja assim, ó, que a gente é importante você dar, né? É importante você dar, você abençoar, mas dê coisa boa. Se é uma calça boa, é só porque você não usa, porque você tem as suas calças preferidas, dê essa calça, abençoe alguém. Tem alguém que precisa dela. Né? De repente tá lá, tem 2 jaquetas, lá tem 4, 5 jaquetas, nem faz tanto frio aqui, né? Então, doe a tua jaqueta, porque provavelmente no inverno você vai usar só 1 ou 2, no máximo, né? Sapato, né? Sapato, tênis, meu Deus, a gente vai chegando lá. Mas enfim, queridos, né? O intuito aqui é o seguinte, é que num tempo de dificuldade, num tempo de crise, existem pessoas que são boas administradoras, existem pessoas que os seus recursos não são consumidos, porque elas se preparam, e elas podem passar por esse tempo de dificuldade e ainda ajudar outros. Pensa, queridos, para um agricultor, para ele ter semente, ele teve que fazer uma boa administração, para que ele passasse por aquele período de fome, de escassez, mas ele não comeu a semente. Ele tinha reservado aquilo que era para mantimento e ele tinha reservado aquilo que era para ser plantação, que era para plantar. E se ele não plantasse, como que iria ter colheita? Queridos, nós aprendemos, né, em todo tempo aprendemos com a palavra de Deus. Em todo tempo nós aprendemos com a palavra de Deus. Lembre-se que o nosso tema aqui é em todo tempo confiar. Se num tempo de dificuldade alguém tira do seu recurso e abençoa alguém, ele não segura, ele não retém, é porque ele sabe que Deus tem mais para ele. Amém? Em todo tempo confiar. Confiar por quê? Porque nós dependemos de Deus. Esse homem prudente, o homem lá de Baal-Salisa, que nem o nome dele foi citado, mas foi citada a sua atitude, aquilo que ele era, o que ele fazia, foi ressaltado que esse homem era um homem fiel. Ele era um homem fiel aos princípios da palavra de Deus, ele era um homem leal, ele era um homem generoso. Olha que coisa interessante, né? Ele podia reter, ele podia segurar para ele, para mantimento da casa dele, para que ele passasse. Ele não sabia quanto tempo ia durar a fome naquela região. Indiferente disso, queridos, ele colocou a sua confiança em Deus. Ele confiava em Deus, mesmo no tempo de dificuldade, ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus, quando ele levou ali esse princípio de levar primeiro, dos primeiros frutos, fazer aqueles pães e levar para a casa de Deus, ele estava demonstrando que o seu sustento não estava naquelas espigas, não estava naqueles 20 pães que ele deixou, que ele tirou da casa dele, estava no Senhor. No Senhor que abençoa a colheita, do Senhor que abençoa a plantação, o Senhor que abençoa o teu trabalho, o Senhor que te dá sabedoria, que te dá intelecto para que você negocie no teu dia a dia. Amém? A nossa confiança, assim como desse homem ali, a nossa confiança não deve estar naquilo que nós fazemos, no quão habilidoso eu e você somos naquilo que fazemos. A nossa confiança está em Deus. Nesses dias, queridos, nesses dias que nós estamos passando, a gente percebe, não sei se você lembra, mas teve ali aqueles primeiros dias onde parou tudo, onde tudo estava fechado. Muitas pessoas tinham dinheiro, mas não conseguiam comprar, porque não tinha lugar aberto para fazer as compras, não é verdade? Não tinha. Então, você percebe que o dinheiro, ele não é segurança para ninguém. Nós precisamos, com sabedoria de Deus, com graça de Deus, nós precisamos empreender os nossos negócios, fazer as nossas compras, fazer as nossas vendas, né? Prestar um serviço de qualidade naquilo que você é especialista para fazer, mas sabendo que quem dá o crescimento é Deus. Quem nos abençoa, quem nos dá o ar para respirar, quem nos dá sabedoria é Deus. E quando esse homem, ele leva os 20 pães e aquelas espigas na casa de Deus, ele está dizendo: Deus, eu dependo de Ti. Isso é gratidão por tudo que o Senhor já fez na minha vida. Assim como o irmão ministrou aqui nos dízimos e ofertas, ele disse o seguinte: nós trazemos
não estamos adiante de Deus. Nós não trazemos para que Ele nos abençoe. Esse homem ele não estava levando para que ele fosse abençoado. Muito pelo contrário, ele estava levando porque ele já foi abençoado. Deus havia abençoado a colheita dele. Deus havia abençoado a casa dele. Deus havia abençoado aquilo que ele plantou. Deu crescimento. Permitiu que até o final da colheita tudo ocorresse bem lá na plantação dele. Por isso ele levou, ele honrou ao Senhor. Por isso ele foi na casa do homem de Deus, do profeta, e levou aqueles pães, porque ele já tinha recebido antes. Isso tem que ser um princípio nas nossas vidas, queridos. Não fazemos nada para Deus para que Ele nos abençoe. Fazemos porque Ele já nos abençoou. Ele já nos deu. Ele já fez. Ele já se entregou por nós. Quando você faz algo de bom, seja financeiramente, ou seja um carinho, uma atenção, uma boa ação que você faz, Deus já fez antes. Ele já fez antes. Ele entregou o Filho dele por nós. Ele já fez primeiro. Esse é um princípio que nós devemos praticar. O homem de Baal Salisa, um homem prudente, um homem de princípios, um bom administrador. O bom administrador, ele tem alimento para sua casa, ele tem semente para semear, e ele tem recursos para repartir com os outros. Amém? Que isso também seja uma verdade na tua vida. Que eu e você como pessoas, eu e você como empreendedores, eu e você como profissionais, que nós possamos também ter essa mentalidade. Que nós podemos ser bons administradores. Quando Deus colocar bastante recurso, quando você estiver vendendo bem, quando você estiver trabalhando e tendo lá os resultados do seu trabalho, que você esteja ganhando bem, recebendo bem, que também eu e você possamos ter sabedoria para administrar bem esse recurso, para que quando vier, se porventura vier alguma adversidade, você possa passar por ela sem temor, você possa passar por ela e ainda ter para abençoar os outros. Amém? Vamos adiante? Nós estamos aqui vendo algumas características nessa passagem, né? Eu vou ler novamente o versículo 42 e o 44, que diz assim: Veio um homem de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então, aqui entra um outro personagem na nossa história. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, porque assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Amém? Eu quero me ater e chamar a tua atenção para este rapaz, o auxiliar do profeta. Aqui nessa passagem especificamente não fala o nome dele, mas nós sabemos o nome dele em outras passagens da Bíblia, que diz que o nome dele era Geazi. Amém? Então esse era o auxiliar de Eliseu, esse era o aprendiz de profeta. Olha só que coisa interessante, olha o que nós vemos na vida deste rapaz. Nós vemos a figura de um homem natural. O primeiro, nós vemos um homem prudente, um bom administrador, um homem generoso, um homem sábio, um homem fiel, de princípios. Agora nós vemos aqui um rapaz que ele representa o homem natural. O homem natural. O homem natural, queridos, ele é racional. Ele funciona a partir daquilo que vê. O que os olhos enxergam, as circunstâncias à sua volta é o que ele vê, é o que ele enxerga. E esse homem natural, ele tem o seu foco na realidade circunstancial, aquilo que está à sua volta, aquilo que ele enxerga, até onde os seus olhos alcançam. O homem natural, ele age segundo a sua capacidade. Aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu tenho experiência, aquilo que eu já vi alguém fazer, ele foca nisso, na sua capacidade. O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso. Não posso, isso aqui não posso fazer mais. Isso já saiu da minha capacidade. Geazi, esse menino, esse moço, esse rapaz, ele diz o seguinte: como que eu posso servir 20 pães e umas poucas espigas verdes aqui, como que eu posso servir isso para 100 homens? Ele fez a matemática, ele fez a conta.
Ele usou a razão, ele é racional. Ele fez as contas e disse, não, 20 pães não dá para alimentar 100 homens. Com certeza nós vamos ficar com fome e vamos passar vergonha aqui. 20 pães não podem servir 100 homens. Queridos, eu confesso para você que o Geazi, acho que eu chego a pensar que ele tem mais fé do que eu, porque eu às vezes eu estou lá no grupo familiar, estou no grupo familiar lá com 14, 15 pessoas, eu olho assim, não, 25 pães, 25, não mulher, 25 cachorro quente, não dá para 15 pessoas, não dá, crente come muito. As brincadeiras à parte, né? A gente olha lá no grupo familiar, o Mário, o Cid, o Roberto, não dá, não é o suficiente. Eu lembro desse dia. Mas, queridos, voltando aqui, o homem natural, ele percebe apenas do âmbito natural, apenas naquilo que ele consegue calcular. Olha, 20 pães não dá para alimentar esses homens, são 100 homens, não dá para alimentar. Muitas vezes, querido, na nossa vida é isso, nós conseguimos às vezes apenas enxergar o natural, aquilo que os nossos olhos enxergam, a circunstância aonde estamos. Nós podemos até fazer uma brincadeira, queridos, imagine o seguinte, que o natural é o lugar aonde você está, aqui na igreja, aqui, né? Pensa esse ambiente que você está aqui, é um ambiente, pensa que isso é um ambiente natural, e você vira para o lado, você olha, e você consegue enxergar até onde os teus olhos alcançam. E às vezes tem uma pessoa um pouquinho mais alta na tua frente, você já não consegue ver depois dela, porque é alto, ela é uma pessoa mais alta, tem um obstáculo na frente. Muitas vezes nas nossas vidas é assim, nós enxergamos apenas a circunstância. Olha, a falta do dinheiro, a falta da saúde. Enxergamos, não consigo fazer, como é que eu vou fazer essa faculdade se eu ganho apenas isso? Como é que eu vou fazer, como é que eu vou trocar a minha casa, como é que eu vou ter minha casa própria se o meu recurso financeiro só chega até aqui? Eu só tenho 20 pães e são 100 pessoas para comer. Eu tenho poucas espigas verdes aqui, como é que eu vou resolver essa situação? Como vou alimentar 100 homens? O homem natural, ele enxerga apenas as suas circunstâncias, aquilo que está à sua volta. O homem natural, ele tem mais uma característica, ele tem um limitador, e o limitador dele é até aonde a sua capacidade chega. Eu só sei fazer isso. A vida inteira trabalhei nisso, só sei fazer isso. É um limite, chega na sua capacidade, na sua capacitação, naquilo que ele aprendeu a fazer. O homem natural, ele enxerga apenas no âmbito natural, enxerga apenas aquilo que os seus olhos físicos conseguem enxergar, ele consegue se relacionar apenas naquilo que ele é capaz de fazer. Se eu sei fazer, eu cheguei até aqui, mas isso eu não sei fazer. Além disso eu não sei fazer, está além das minhas capacitações. Geazi, o moço, o aprendiz de profeta, aconteceu com ele o que acontece muitas vezes comigo e com você. Mesmo você sabendo do Deus que nós servimos, do Pai amado que nós temos, que é o nosso Deus, nosso Pai querido, que supre todas as nossas necessidades, e que muito além disso, Ele é ilimitado. Muitas vezes, eu e você sabendo disso, ainda assim, nós caímos muitas vezes na circunstância. Olha, que dificuldade que eu estou passando por isso, eu não sei o que vai acontecer. E agora, essa pandemia, as coisas estão fechadas, algumas coisas estão abertas, outras estão fechadas, estão dizendo que esse ano de 2020 acabou, que não adianta, esse ano está perdido. Quantas vezes você já se deparou com situações assim, aonde o meio nos limita, mesmo eu e você sabendo que o nosso Pai Celestial, que o nosso Deus, Ele é infinitamente mais poderoso do que tudo isso. Mesmo sabendo, porque esse moço ali, o Geazi, aprendiz de profeta, esse moço, ele já viu muitos milagres, ele já passou por muitos milagres, ele viu Eliseu fazendo muitos milagres, inclusive quando eu li para vocês ali, aqueles primeiros versículos que eu li, falando do ensopado, a Bíblia diz que
aquele rapaz lá pegou aquela trepadeira, aquele fruto, e aquilo era um veneno, ele não sabia. E ele colocou aquele veneno lá na panela, ferveu, fez o ensopado e serviu. E quando eles começaram a experimentar, eles perceberam que era um veneno, e aquilo ia matá-los. Mas a Bíblia diz que Eliseu pegou um punhado de farinha, lançou dentro daquele caldeirão e disse: podem comer agora. E eles comeram e ninguém morreu. Um milagre. Ele tinha recém saído de uma situação de milagre, de algo que foi além das suas expectativas, algo que foi além das suas forças, algo que foi além do natural, foi sobrenatural. Mas, no entanto, assim também, né, como os discípulos, lembram dos discípulos de Jesus, que aconteceu na multiplicação dos pães? Aconteceu a multiplicação dos pães, poucos pães para uma multidão. 4.000, 5.000 pessoas se alimentaram de poucos pães e poucos peixes. Mas houve também uma segunda multiplicação, e na segunda multiplicação os discípulos também duvidaram. Eles também pensaram: Senhor, como que vamos dar alimento para esse povo todo? Temos aqui apenas 5 pães, 3 peixes, como que vamos alimentar 5.000 pessoas com isso? E eles já tinham participado de uma multiplicação. Da mesma forma, Geazi também já tinha participado de muitos milagres, mas, no entanto, ele se deixou levar pela razão. E assim, muitas vezes, eu e você também, já vimos tantas coisas boas acontecerem, já vimos milagres de Deus, intervenção divina na nossa vida, coisa extraordinária, já vimos Deus transformar a nossa vida, já saímos de situações de dificuldade e passamos por ela, e de repente nos encontramos de novo numa situação, e assim como Geazi, esquecemos da grandiosidade do nosso Deus, do nosso Pai, e acabamos olhando apenas a circunstância e dizemos: 20 pães não dá para alimentar 100 pessoas. É impossível, não dá. Homem de Deus, você está de brincadeira, não dá. Não dá para alimentar 100 pessoas com isso. Ficamos limitados na nossa razão. Ficamos limitados pelo problema que estamos enfrentando. Ficamos limitados pelas notícias que nós ouvimos. Pelo noticiário contrário, que diz que esse ano já era, que esse ano está perdido, que diz que esse vírus vai tomar conta e que muitas pessoas, milhares de pessoas vão morrer, e que ainda o pico não chegou. É assim que as notícias vêm para nós. Mas como filhos de Deus, homens e mulheres de Deus, eu e você precisamos romper essa barreira, a barreira do natural. Precisamos romper a barreira da nossa capacidade. Aquilo que eu consigo fazer, então eu consigo fazer. Aquilo que foge disso, não dá para ser feito. Queridos, aquilo que é para eu e você fazer, Deus não vai fazer. A gente aprendeu isso, né? Aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer. Mas aquilo que você não consegue fazer, depois que você já fez tudo, aquilo que você não consegue fazer, que é impossível para ti, é possível para Ele. Amém? É impossível para Ele. É possível para Ele, tudo é possível para Deus. Não existe nada impossível para Ele. Eu e você, naturalmente, somos limitados. Mas o nosso Pai é ilimitado. O nosso Pai é poderoso. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Amém? Ele é o Deus do impossível. Ele está cuidando da minha vida, Ele está cuidando da tua vida nesse exato momento. Ele não perde o controle de nada. Aleluia, amém? Deus não perde o controle. Eu e você, muitas vezes, como o Geazi, eu e você nos desesperamos. Olhamos para as coisas que estão acontecendo, olhamos para a nossa falta, para a nossa dificuldade, ou pelo momento que estamos passando, e pensamos: e agora? Como que nós vamos sair dessa? O que é que nós vamos fazer? Não tem mais solução. Mas o nosso Pai, Ele está acima disso tudo. Ele é além disso tudo. Ele não perdeu o controle da minha vida, da tua vida. Ele não perdeu o controle do mundo. Todas as coisas acontecem com permissão dEle. Ele não está apavorado nesse momento, pensando: o que é que eu vou fazer para acabar com esse vírus? O que é que eu vou fazer para mudar a situação do mundo? E lembre-se, né, que Ele já fez em Cristo Jesus, Ele já fez tudo. Ele já fez tudo por nós, já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Somos abençoados, Ele já fez tudo por nós. O que eu e você precisamos fazer é tomar posse, é receber, é aceitar o que Jesus fez por nós, o que Deus fez através de Cristo Jesus. Se a situação está difícil na tua casa, na tua família, no teu corpo, na tua saúde, se a situação está difícil na tua vida emocional, saiba que Ele já fez tudo.
eu e você podemos tomar posse e declarar a palavra de Deus na nossa vida e dizer: Senhor, eu recebo o que o Senhor fez, eu recebo saúde no meu corpo, eu recebo saúde, eu recebo, Senhor, um dia melhor, eu recebo novas oportunidades, aquilo que o Senhor já tem preparado para mim, no meu trabalho, nos meus negócios, eu recebo, toda a abundância que o Senhor tem para mim, eu recebo. É isso que nós precisamos fazer. Queridos, dando continuidade aqui, nós vimos primeiro um homem prudente, nós vemos agora esse rapaz, representando um homem natural, uma pessoa que enxerga naturalmente, uma pessoa que tem os seus limites naquilo que ele pode fazer. Se eu consigo fazer, eu faço, senão, não tem mais saída. Mas, terceiro ponto, nós temos agora também uma outra virtude, um outro personagem que entra na nossa história e que faz com que a gente pense diferente. Nós vamos analisar um pouquinho a atitude de Eliseu, o profeta. Então Eliseu ordenou a seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Aleluia. Terceiro ponto, queridos, um homem espiritual. Amém? Um homem espiritual. Nós vimos anteriormente um homem que via naturalmente, o homem natural. Agora nós vamos perceber características do homem espiritual. E saiba que você também é isso. Você também é um homem espiritual. Você tem dentro de você um espírito. Você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus, que transformou a tua vida, que transformou você de um simples mortal, de uma pessoa natural, nos transportou e nos transformou para seres espirituais em Cristo Jesus. O Espírito de Deus habita dentro de você. Você é um homem espiritual. Amém? Um homem espiritual. O homem espiritual, ele age por fé, não é por vista. Ao contrário do homem natural, o homem espiritual, ele age por fé. Ele enxerga além das circunstâncias adversas. Ele enxerga além do âmbito natural. Ele vê espiritualmente. E aí eu faço novamente aquela brincadeira com vocês, dizendo: imagine que você está aqui e que você está olhando aqui, e quando você olha esse quadro aqui dentro da igreja, aqui nesse ambiente onde você está, imagine que isso aqui é um mundo natural, onde você enxerga apenas as coisas físicas. E às vezes, dentro disso, nós não conseguimos achar solução para o que está acontecendo conosco. Agora imagine que em Cristo Jesus, a Bíblia diz que Ele nos transportou, nos transformou, e nós somos seres espirituais. Imagine que agora você está aqui aonde eu estou, e você consegue enxergar as coisas numa outra ótica, numa outra dimensão, num outro prisma. Amém? Queridos, olha só, o contraste entre duas pessoas, entre Geazi, o auxiliar, e entre o profeta. Geazi olha e diz: nós não conseguimos alimentar essas pessoas, 20 pães para 100 homens não dá. No entanto, o homem de Deus diz assim, Eliseu, o homem espiritual, ele diz assim: Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Ele enxergou ali naquele momento, ele enxergou não focado naquilo que ele tinha em mãos, 20 pães. Ele enxergou o que Deus poderia fazer com aqueles 20 pães. Aqui nós vemos, queridos, que o que funciona na nossa vida, o que traz resultado diferente para a minha vida e para a tua vida. Quando nós enxergamos as coisas no âmbito da palavra de Deus. Lembre-se que Eliseu disse assim: assim diz o Senhor, assim diz a palavra de Deus, conforme a palavra de Deus, eles vão comer e vai sobrar. Mas são 20 pães, ele disse: não, mas conforme a palavra do Senhor, eles vão comer e vai sobrar. E no final diz: e todos comeram e ainda sobrou. Ou seja,
A palavra do Senhor é poderosa. Amém? A palavra do Senhor, ela não é frustrada. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual ela foi liberada. O auxiliar disse, olhando para suas circunstâncias, é 20 pães. Nós não conseguimos fazer nada com isso. Não conseguimos alimentar, não vamos resolver o problema com esses 20 pães. O homem de Deus, o homem espiritual, pela fé, ele enxergou e ele escutou a palavra de Deus. E a palavra de Deus dizia, todos vão comer e vai sobrar. Todos vão se alimentar, todos ficarão satisfeitos e ainda vai sobrar. Aquilo que era limitado pela matemática, pela razão, na ótica da palavra de Deus foi transformado, foi multiplicado e todos puderam se alimentar e ainda sobrou. Consegue imaginar isso? Todos se alimentaram e ainda sobrou. O que é que nós aprendemos com isso, queridos? Aprendemos que dentro de nós existem essas características. Existem essas características. Às vezes, nós somos simplesmente naturais. Enxergamos as coisas apenas naturalmente. Mas é preciso entender que você pode enxergar também espiritualmente, também sobrenaturalmente. Amém? Então, quando você olhar para uma situação de dificuldade, uma situação onde a razão diz que ali é o fim, que você não pode fazer diferente, porque todo mundo faz assim e ninguém consegue transpor essa dificuldade, mas saiba que em Cristo Jesus, na palavra de Deus, na palavra da fé, a palavra de Deus, a palavra liberada sobre as nossas vidas, a palavra que Deus fala a respeito de nós, nós podemos fazer coisas extraordinárias. Eliseu fez algo extraordinário, porque ele saiu do ambiente natural e enxergou espiritualmente. E ele declarou a palavra de Deus. Ele disse a palavra de Deus. Consegue entender isso? Ele disse a palavra de Deus. Ele falou assim, ele liberou a palavra. Ele disse, conforme a palavra de Deus. Não é conforme a minha palavra. Não é conforme a palavra dos jornais. Não é conforme dizem nos noticiários. É conforme a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? Todos vão comer e ainda vai sobrar. Qual é a palavra de Deus para a tua vida, queridos? Qual é a palavra de Deus? O que Deus tem falado para nós? A palavra de Deus diz que nós somos filhos. Amém? Essa é uma verdade. A palavra de Deus, ela diz que nós somos filhos. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso pastor e nós não temos falta de nada, porque Ele é o nosso pastor. É isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz para mim e para você que Ele já nos abençoou, que você tem direito a uma herança. Você é filho e filho tem direito a uma herança. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. A palavra de Deus diz que com o poder da palavra você pode criar as coisas, assim como Deus criou todas as coisas no poder da palavra, você também pode criar no poder da palavra. Amém? Você pode mudar, eu e você podemos mudar o quadro da nossa vida liberando a palavra. Liberando a palavra. Eu não sei você, mas talvez você possa ter escutado já alguma vez alguém dizer uma palavra destrutiva na tua vida. Você não vai dar nada na vida. Você não faz nada certo, você não faz nada direito. Vai errar de novo. Vai fazer um negócio errado de novo. São palavras de destruição. São palavras de negativismo que muitas vezes lançam sobre nós e muitas vezes nós mesmos fazemos isso. Nós usamos a palavra que sai dos nossos lábios para trazer coisas ruins para nós mesmos ou para quem está à nossa volta. Mas a Bíblia diz que nós devemos usar a nossa boca, os nossos lábios, para falar coisas boas, para proferir coisas boas. O que é que eu e você vamos fazer com a palavra que está nos nossos lábios? Vamos concordar que o coronavírus destrua a humanidade? Não. Nós temos a palavra da fé, nós temos a palavra de Deus que transforma todas as coisas. Então vamos usar os nossos lábios para dizer que esse vírus acabou, que esse vírus não tem mais poder, que essa crise vai cessar, vai acabar, que nós vamos passar por ela e nós vamos passar por ela e nós seremos bem-sucedidos, nós seremos vitoriosos nisso. Amém? Eu não sei qual é a área da tua vida que precisa de um milagre, que precisa de uma intervenção divina.
Assim como ocorreu naqueles dias, num período de fome, 20 pães puderam alimentar 100 pessoas e ainda sobrou. Qual é o milagre que você precisa? Qual é a intervenção divina que você necessita? É no teu corpo físico? É no teu casamento? É para a tua casa? É para os teus negócios? É para o teu trabalho? Para a tua vida financeira? Para os teus estudos? Onde é? Onde você precisa de um milagre? Onde você precisa colocar em ação a palavra de Deus, a palavra que multiplica, que transforma? Aonde está? O que você necessita? O que você precisa? Saiba, queridos, que o homem espiritual, ele enxerga além das circunstâncias. E que a palavra de Deus nos nossos lábios, ela transforma todas as coisas. Você pode transformar a tua vida. A partir de hoje, você pode declarar coisas boas sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre os teus negócios. Você pode declarar a palavra de Deus que diz que tudo que você colocar as tuas mãos, você vai ser bem sucedido. Essa é uma verdade de Deus para a tua vida, que tudo que você colocar as tuas mãos, você será bem sucedido. A palavra de que Deus guarda, que nós somos a menina dos olhos de Deus, e que Ele nos guarda, que Ele nos protege. Ele é o nosso escudo e proteção. Nós precisamos sair do âmbito natural e receber espiritualmente, receber tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém, queridos?